Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para a gente meditar nas Escrituras. Hoje eu tô falando mais assim, cochichando, porque o meu filhinho tá aqui em casa. Vocês vão infelizmente escutar algumas tosses por vezes, porque ele está um pouquinho... eu não vou falar gripado, eu acredito que é uma crise mesmo. Ele tem algumas crises asmáticas. E aí ele não foi pra escolinha, tá em casa aqui dormindo e tossindo. Oi, Ivonete, seja bem-vinda, querida. Tô explicando por que eu tô falando assim, cochichando. Josézinho tá aqui em casa. A gente entrou com toda a medicação e essa tosse seca que muitas das vezes, né, nessa virada do tempo acaba acometendo as crianças, mas daqui a pouco ele vai estar bem. Em nome de Jesus. Estamos aqui para meditar nas Escrituras, se for necessário, né? Eu vou ter que interromper a live se ele acordar ou algo do tipo, mas enquanto o Senhor permite, estamos aqui. Amém? Ontem, gente, nós começamos a meditar no livro de Esther, e aí nós meditamos capítulo 1 e 2, e hoje nós vamos meditar no capítulo 3, 4, 5, 6 e 7. Quero falar algumas coisas importantes sobre o livro de Esther. Esse livro, gente, todos os livros da Bíblia, cada história que a gente lê é apaixonante, é maravilhoso. Meu Deus, o nosso Deus, Ele transforma maldição em bênção. Ele muda a história, Ele altera destinos. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Existe uma cronologia santa, uma cronologia celestial. E quando a gente entra nessa soberana vontade de Deus e faz o nosso papel e se posiciona e vive uma vida de propósito, a gente vai compreender, a gente vai desfrutar de uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Vale muito a pena obedecer, meu Deus. Eu terminei o capítulo 2 ontem mencionando sobre a obediência de Esther, que mesmo com uma coroa na sua cabeça, não deixou de obedecer o seu tio judeu. O que o tio judeu tinha dito para ela? Você, Esther, não vai contar de que povo você pertence, qual é a sua origem. E Deus, porque ele já sabia de todas as coisas, haveria o tempo certo de falar sobre isso. E a obediência de Esther vai gerar para ela segurança. Eu sempre falo isso, gente, é uma coisa que a gente tem que entender. Obediência não é uma questão de um Deus rígido que nos pede regras e que a gente tem que obedecer. Quando o Senhor nos estabelece regras, Ele está nos limites, esse limite é um limite de segurança. Quando a gente fala com uma criança, olha, por que eu falo com uma criança, eu não vou deixar essa criança, meu filho, por exemplo, eu quero tomar um remédio. Um dia eu tava dando remédio pra Cecília, ele falou, eu quero tomar também remédio, filho. Eu tenho que falar, não pode, porque é pro seu bem, é um limite de segurança. Nós vamos para um lugar onde tem um apartamento, eu não deixo ele brincar sozinho na janela, eu vou pôr uma rede, porque... né, vamos dizer que eu moro num apartamento e tem uma janela aí no segundo, terceiro andar pra cima lá. Eu não vou deixar essa janela desprotegida, eu vou colocar uma rede para proteger o meu filho. Deus também faz isso. Quando Ele nos dá limites, mesmo quando a gente não entende, como crianças, muitas vezes eu não entendo por que minha mãe não vai deixar eu fazer isso. Mas a obediência, ela vai nos colocar nesse lugar de segurança, de proteção. Como é bom esse lugar de proteção. E Esther, ela obedeceu o seu tio, mesmo ela se tornando mais importante que ele. No quesito título, no quesito persa, ela era a mulher mais importante que tinha no mundo antigo ali, porque era rainha, era a esposa do rei Assuero, do grande rei, que era rei. O reino dele era enorme, 127 províncias e tal. E aí, no final do livro do capítulo 2, fala de uma conspiração. 2 eunucos do rei conspiraram para poder matá-lo, e Mardoqueu descobriu, contou para Esther, e Esther contou para o rei. O rei mandou matar aqueles 2 lá, colocaram os 2 em forcas. Presta atenção, o que Mardoqueu fez, contou uma conspiração e colocou aqueles homens para morrerem enforcados. E sabe o que ele recebeu por isso? Nada. Ele fez o que era certo e não recebeu nada. Gente, isso é muito forte. Muitas das vezes nós fazemos as coisas e achamos... Porque no mundo espiritual, assim como no reino físico, existe uma grande lei que é chamada da lei da semeadura. É uma lei imutável. É impossível eu plantar melancia
e colher laranja. O que eu plantar eu vou colher. E muitas das vezes a gente faz coisas, a gente planta sementes e não vê o resultado na hora. Muitas vezes porque o próprio Deus sabe o tempo certo de nos entregar algo, porque vai ser num tempo propício nessa cronologia divina para nos dar segurança, libertação, né, livramento. Então, quando a gente faz coisas, primeiro que a gente não faz para receber recompensa, a gente faz o que é certo. Mardoqueu fez o que era certo. Ó, rei, estão conspirando contra o Senhor. Então, eu vou contar, eu não vou me esconder, eu vou contar. Ele fez o que era certo, contou a conspiração. Ele não esperava nada em troca, mas ele era digno de receber. Só que ele não recebeu na hora. Então, não desanime de fazer o bem. A Bíblia fala, não desanimem de fazer o bem, pois ao seu tempo vocês escolherão. Nós vamos ver isso mais na frente, mas vamos continuar então. Aí, começa-se a contar uma história, né? Uma história, a problemática aqui do livro que é: o rei levanta um homem chamado Amã. Esse homem, ele era agagita, ou seja, ele vinha da família de Agag. Lembra aquele rei que Samuel teve que matar porque Saul não quis matar, que Saul guardou ele lá para mostrar como ele era bom. E aí Samuel vai lá e mata um rei amalequita, nojento. Esse Amã era descendente desse Agag, que é chamado de Agagita. Ele era, por isso, amalequita, né? O rei coloca esse Amã numa posição de autoridade, a ponto de que Naamã se tornou o segundo mais importante do reino. Abaixo do rei, aquele Amã era o homem mais importante. E aí, gente, todas as pessoas se curvavam quando Amã passava. Todos os oficiais, todos do reino, passavam e se curvavam, mas Mardoqueu não. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele. E olha que quem mandou se curvar era o próprio rei. A Bíblia diz, o rei ordenou, assim, que todos se curvassem para lhe demonstrar respeito. Mardoqueu, porém, não se curvava. E eu me lembrei até dos amigos de Daniel que não se curvavam diante da estátua de Nabucodonosor. Essa questão do se curvar, ela pode ter acontecido por dois motivos. Motivo número 1, isso pode simbolizar uma idolatria, que é contra a lei judaica, né? Jamais eles poderiam idolatrar, considerar outra pessoa um deus. Ou também poderia se caracterizar pelo fato dele ser amalequita, ele vir dessa origem, né, de um grande inimigo do povo de Deus. E aí ele demonstrou uma fidelidade àquele homem, mesmo a ponto de correr risco de vida. Ele demonstrou tamanha fidelidade a Deus e a sua identidade como judeu. Todos podem se dobrar, mas nós não vamos nos dobrar. Eu não vou me dobrar, né? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que são Misael, Ananias e Azarias, né? Os amigos de Daniel, também não se dobraram. É lindo quando eles falam assim, olha, o Senhor, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua fornalha, mas senão nós vamos morrer. Se for necessário que a gente morra, nós vamos morrer. Meu Deus. É uma atitude de fidelidade a Deus, gente, que é o que Deus espera de nós. E que o Senhor coloque em nosso coração a intenção de sermos fiéis, independente aquilo que Deus permita, seja favorável àquilo que a gente quer, à nossa vontade ou não. A Bíblia diz que quando contaram para Amã que aquele homem que não se curvava era judeu, ele não se contentou em matar apenas Amã. A Bíblia diz assim, ó, ele decidiu que não bastava matar somente ele. Surgiu no coração dele uma vontade de exterminar todo o povo judeu. Adriana, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui conosco, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Amã, é muito interessante isso que eu vou falar. Amã, gente, porque nós falamos muito sobre vai vir um anticristo. E vai vir, de fato, um anticristo, um homem governado por esse espírito anticristo que vai vir e vai ter guerra, coisas apocalípticas, né? Não quero entrar muito aqui nesse tema. Vai vir um anticristo.
esse anticristo que vai fingir, que vai trazer paz, depois ele vai, né, vai ter aquela grande tribulação, vai tentar aniquilar os judeus também, né, vai ter o grande Armagedon. Mas, embora esse anticristo ainda não começou, né, a obra dele no sentido de, ou talvez se começou, ainda está crescendo, né, e ainda não se manifestou, ele ainda não se manifestou. Uma coisa é fato, gente, o espírito do anticristo já trabalha desde a antiguidade. Amã, por exemplo, ele tinha ódio de Mardoqueu, mas ele não se contentava em matar só Mardoqueu. Ele tinha que exterminar o povo. Vocês entendem que não é uma coisa tão espiritual, não é explicável? Assim como Amã, nós vamos ver esse espírito anticristo, lembrando, por que esse é o espírito do anticristo? Porque o espírito anticristo quer matar aqueles a quem Deus ama, ou seja, a igreja de Cristo, que antes é representada por Israel, e também ele quer aniquilar o plano de Deus da vinda do Cristo, do Messias. O Cristo não deveria vir de um povo que não é o povo de Deus? Então, se eu destruo o povo de Deus, o Cristo não vem. Essa é a intenção do espírito do anticristo. Olha só como que a gente pode ver. Nós vemos lá em Faraó, o Faraó que queria exterminar todos os meninos porque ele queria aniquilar o povo judeu. Nós vemos Herodes fazendo o mesmo. Nós vemos aqui Amã e nós vemos, gente, um exemplo para mim que é muito claro do espírito do anticristo, que é o Hitler. Vocês entendem? Não faz sentido para mim a raiva que ele tinha dos judeus. Amã, quando ele queria, né, e ele foi ali e convenceu o rei a fazer um decreto. Olha o que ele ordenou. Ele mandou um decreto com ordens para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. Eu nunca entendi por que Hitler tinha tanto ódio dos judeus. Eu sei que não era só dos judeus, tinha algumas minorias ali também. Mas assim, por que um povo específico trazia tanta ira ao coração de um homem? Nós sabemos que existe, então, essa influência maligna e satânica que quer, né, que aquele que permite ali vai ser usado, né, principalmente as pessoas no alto escalão de autoridade política, religiosa, pessoas usadas pelo diabo que se permitem se mover nesse espírito do anticristo, que quer destruir o povo de Deus. Graças a Deus que o Senhor sempre nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós só temos que obedecer. A gente só tem que ser fiel. Como Esté e Mordecai ou Mardoqueu, temos que permanecer fiéis, porque o Senhor nos dará vitória. Amém? Esse espírito, o anticristo que governava a vida de Amã. Outra coisa que é interessante sobre Amã, estava fazendo um estudo aqui, eu achei tão interessante, até hoje estou com o computador aqui. O valor numérico em hebraico, todas as letras hebraicas, elas têm um valor numérico equivalente. Quando você pega o nome Amã, o valor numérico que é equivalente a ele é 666. Inclusive, Esther refere-se a ele como Amã o ímpio. O valor hebraico, numérico em hebraico é o valor, como mencionado acima, o título dado a Amã pela rainha Esther é Amã o ímpio. O valor numérico em hebraico é 666. Está escrito nesse site aqui que chama Jesus Plus Nothing. É um site bem bacana que eu achei. Nossa, amei esse estudo. E aí, gente, olha que coisa. O valor numérico é 666. 666 é o número de homem. Então, nesse estudo vai falar que existe uma natureza humana dentro de nós que quer governar. Essa natureza é egocêntrica. Essa natureza, ela até escrevi aqui, ela representa o orgulho humano, ela representa o ego, a insegurança, a raiva que é consumida ali, né, por ele. E é uma coisa tão clara, porque, gente, todo o reino, todo mundo se dobrava, mas o fato de Amã não se dobrar diante de Mordecai ou Mardoqueu, não se dobrar diante de Amã, tirava ele do sério. Porque o ego, ele, muitas das vezes, eu percebi isso quando eu estava lendo o capítulo 5, que insegurança que rege o homem, que quer ser amado por todos, que quer ser venerado por todos, que quer ser idolatrado por todos.
Que insegurança que muitas das vezes controla a nossa natureza humana, que precisa ser admirada, que precisa que todos se prostrem para dizer você é importante. Ai, todo mundo te ama porque você é importante para todo mundo. E isso é um grande perigo, gente, porque a insegurança humana vai trazer destruição. Nós vamos entender mais pra frente, mas antes deixa eu terminar aqui. O que a mão faz? Ele distorce... Beber mais um pouquinho de água? Ele faz uma distorção para conquistar do rei aquilo que ele queria, que era a legalidade para destruir o povo judeu. Até então, Esther não tinha contado para o rei a sua origem. Ela tinha permanecido obediente, porque a obediência, ela é para nós proteção. E aí o rei decide, quando ele fala assim, ele chega para o rei e fala assim, olha, tem um povo aí, ele distorce, tem um povo aí que não obedece às leis do rei. A gente tem que aniquilar eles. A gente precisa aniquilá-los. E aí, ele não apenas distorce, mas ele compra o rei. Olha o suborno. Não, eu vou te dar, eu te darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para ser depositado nos seus tesouros, ó rei. O rei então fala, não, claro, eu te dou o meu anel. Ele tira o anel do dedo dele, o rei, que é o maior de todos, e entrega o anel para Amã. E aí, gente, a gente vai entender que nós temos essa natureza dentro de nós. Mas o que a gente está fazendo com a natureza carnal, que é egoísta, que é individualista, que é egocêntrica? Essa natureza que só pensa em si, que pensa nos seus próprios ganhos, essa natureza que é carnal, essa natureza que não pensa no bem do outro, mas que deseja estar acima de todos. Essa natureza carnal que nos leva à morte. É terrível. Eu falei que vocês iam escutar meu filho tossir, ele parou de tossir, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus, tu és bom. E aí, essa natureza, muitas das vezes nós entregamos para ela o anel, ó, toma, você governa. Essa natureza é imoral, é pecaminosa. Ela pende pro pecado e o pecado gera morte. Nós não podemos dar um anel para ela. Mas o que acontece é que ela recebe o anel, ele recebe o anel, o Amã, e ele faz então esse decreto. Realiza esse decreto. A Bíblia diz, enquanto que o rei e Amã estão ali bebendo, a confusão se instala na cidade ali de Suzã. Todos os judeus extremamente tristes, preocupados. Entrou ali um caos. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou suas vestes, pôs cinza na cabeça, se vestiu de pano de saco, parou de comer. E a rainha Esther ficou preocupada. Por quê? Por que meu tio tá assim? O que tá acontecendo com o meu tio? A Bíblia diz que ele vai então falar com ela, né? Ela manda mensageiros e ele vai mandar uma mensagem para ela, contando o que aconteceu nesse decreto. Ela vai responder falando, deixa eu te falar, eu não posso pedir ajuda pro rei, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Já tem 30 dias já que ele nem me chama para a presença dele. Eu não posso simplesmente chegar ali e falar, oi, tudo bem, meu marido? Não funciona assim na monarquia. Eu não posso, se eu entrar na presença do rei e ele não esticar o cetro dele, estender o cetro dele para mim, mostrando sua benevolência, eu vou ser morta. E aí, Mardoqueu vai responder uma coisa para Esther, gente, que é assim, que deveria guiar a nossa vida, nossas motivações, nossos pensamentos, que é esse senso de propósito. Meu Deus do céu. Ele vira para ele e fala assim, não pense que porque você está no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Quem sabe não foi justamente para este propósito, para esta ocasião, que você se tornou rainha. Presta atenção, o que Mardoqueu fala com Esther? Esther, não pense que porque você é rainha você vai ser poupada. Quem sabe não foi exatamente para isso que Deus te deu essa coroa? Quem sabe não é esse o propósito? Olha como que Mardoqueu, ele tem um senso, uma sensibilidade espiritual. Ele sabe do que está acontecendo, ele sabe espiritualmente do que está acontecendo, ele é movido por esse propósito.
Ele vira para ela e fala assim, olha, quem sabe Deus não te deu esse título de rainha justamente para essa ocasião específica. Sabe, Esther, você não tá aí porque você era mais bonita do que as outras mulheres, porque você era mais charmosa. Você não tá aí porque Deus acha que você é mais bonita do que as outras filhas dele, porque você é uma menina especial. Você não tá aí, Esther, porque a Bíblia diz, gente, que Deus não tem filhos favoritos. Você não tá aí porque você é favorita, você tá aí por um propósito. Eu amo esse próximo versículo que fala assim, ó. Se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes vão morrer. Olha a fé desse homem. Esther, se você não se posicionar, se você não fizer nada, Deus vai prover de outro lugar livramento. Mas olha a convicção que ele tem. Nós somos povo de Deus, não estamos abandonados. Esther, se você não quiser se mover diante daquilo que Deus te criou para ser e fazer, então Deus vai trazer livramento de outro lugar. Mas eu já te digo, você e sua casa perecerão. Quando nós nos movemos por propósito, Deus nos usa, gente. Que coisa maravilhosa. Deus nos usa para trazer livramento para outras pessoas, para gerar salvação na vida de outras pessoas. Somos instrumentos de Deus. O problema é quando nós não nos movemos por propósito, porque a gente só quer se livrar. Eu sou rainha, acho que não vai acontecer nada. Mas daqui eu tô falando, não pense você que por ser rainha não vai acontecer nada não. Se Deus te colocou, se Deus te criou, foi para isso. Se você não estiver no centro da vontade dele, o que eu tenho para lhe dizer ele vai levantar outra pessoa. Mas você e sua família estão fadadas a um destino de morte. Isso é muito forte, né, gente? Dona Chiquinha, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus te abençoe, viu? Isso é muito forte. Quando Mardoqueu fala isso com Esther, ela se enche de coragem. Ela fala, tá bom, então proclame um jejum por todos os judeus, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Meu Deus, eu não imagino o que é fazer um jejum, gente, sem água. Já conseguimos fazer jejuns prolongados só na água, mas sem água e sem comida por 3 dias, Senhor. Mas era emergencial, era questão de vida ou morte. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Mardoqueu de fato faz isso, chama as pessoas para fazer um jejum e olha o que ela fala: se tiver que perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, morrerei. Deixa eu só fechar aqui, gente, o WhatsApp. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou cumprir o propósito para o qual Deus me chamou, me criou, me levantou, me deu essa coroa. Tudo que Deus nos deu para fazer, gente, tem um propósito, que não é só pro meu ego. Tô fazendo essa live, como é bom fazer essa live, mas eu nunca posso esquecer, não é sobre mim. Não é sobre o meu ego, não é sobre obter sucesso, sobre números. É sobre alcançar quem Deus quer alcançar. É estar aonde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça para a glória dEle. E é assim na vida de cada um de vocês também que estão vendo a live. Deus tem um propósito na sua vida, não criou ninguém por acaso, não existe acaso. No reino de Deus não existe acaso, tudo o que acontece tem um tempo determinado, tem um propósito debaixo do céu. E aí, Esther se levanta, e olha que lindo, no 3º dia do jejum, eles fizeram o que eles tinham a mão para fazer. Gente, numa guerra espiritual, nós temos armas espirituais. Eu sempre falo do jejum, da oração e da adoração. São guerras espirituais, da comunhão com os santos. Nós precisamos nos munir dessas armas espirituais. Tem até um versículo de Paulo que eu amo, que são as armas da vossa milícia. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da vossa milícia, ou seja, da sua luta, não são carnais. Não é pelo seu braço, pela sua inteligência, pela sua força. Não são carnais. As armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez. Amém? Nossa arma, gente, é espiritual. Se nós não podemos lutar com as nossas forças físicas, uma luta que é espiritual. Se o que está acontecendo aqui é um espírito do anticristo governando a vida de um homem que quer destruir o povo de Deus, como que nós vamos vencer? Através de uma humilhação diante de Deus, que é o jejum. Nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, nós vamos nos posicionar e nós vamos entrar na presença do Rei. É isso que a gente tem que fazer nos dias maus.
Não é ir chorar nossas mágoas com a bebida ou com qualquer outro vício. Não é ir, eu preciso fazer uma conta, não consigo, então eu vou resolver, eu vou atrás de um agiota, eu vou atrás de um empréstimo, eu vou... Calma. Muitas coisas acontecem na nossa vida por influências malignas. Se nós estivermos sendo a vontade de Deus, porque Deus permitiu, nós temos que nos posicionar usando as armas que Deus nos deu. Humilhe-se diante de Deus, peça para Ele direção, peça para Ele sabedoria. Não estou dizendo que não pedir o empréstimo é errado, mas muitas vezes Deus está prestes a trazer a provisão, mas você quer resolver rápido, você quer resolver com suas próprias forças. Eu tenho pessoas que podem me emprestar. E Deus está lá, eu preciso que você aprenda dependência, eu preciso que você aprenda humildade, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. No seu tempo Ele vai exaltar. Amém? A Bíblia diz que no terceiro dia do jejum, Esther se veste com os trajes reais e entra no pátio interno do palácio, onde ficava ali em frente ao salão do rei. E Deus falou comigo quando eu estava lendo isso, olha, ela teve que vestir os trajes reais para entrar na presença. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Essa ideia de que a graça me basta, Deus é amor e eu posso continuar com a minha vida de qualquer jeito, não. Para a gente entrar na presença de Deus, nós precisamos vestir as vestes apropriadas. Essas vestes nunca poderão ser limpas com nenhum tipo de alvejante humano. Mas o sangue de Jesus nos purifica as nossas vestes de todo pecado. Todas as vezes que nós nos arrependemos, que nós recebemos o amor de Jesus, Ele muda as nossas vestes. Ele nos veste com manto de justiça. Ele nos dá vestes brancas. E aí nós temos essa ousadia para entrar nesse novo e vivo caminho que Jesus trilhou para nós. Mas nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Se a gente quer entrar na presença de Deus, se a gente quer voltar para o Senhor, precisa de um alinhamento, precisa de santificação, de verdadeiro arrependimento, de mudança de rota. Isso é conversão. Quando a gente está indo para BH e aí tem um retorno, né? Vamos fazer uma conversão à esquerda. Tô indo para BH e agora eu tava indo, agora eu vou voltar para Pará de Minas. Eu tava indo num rumo, eu converti o carro para a esquerda e tô voltando, tô indo para um outro rumo. Então, assim que é na nossa vida, nós temos que converter. O que é converter? Mudar de rota, de rumo. Nós precisamos mudar. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Entrar na presença de Deus de qualquer jeito não simboliza que nós temos crédito, que nós, pela nossa própria mão, podemos encontrar crédito diante de Deus. Então eu vou entrar na presença de Deus porque eu vou no culto, todo culto, porque eu faço jejum, porque eu oro 4 horas por dia. Pelos seus méritos, você nunca vai poder entrar na presença de Deus, porque Ele é santo. E a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós só entramos no novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Não é crédito humano. Não vem de vós para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu sou santo, posso entrar na presença de Deus. É sempre por meio de Jesus. Temos que entregar a nossa vida para Ele, entregar a direção do leme para Ele, falar, pode ir, Senhor. Eu me submeto à Tua vontade, eu me submeto ao Teu destino, eu me submeto às Tuas escolhas. E aí Ele se torna o Senhor. Se nós estivermos verdadeiramente arrependidos, Ele nos preenche com o Seu amor, transforma a nossa vida, coloca um anel no nosso dedo. Nos chama de filhos. A gente só precisa disso, exato, Ivonete, nós precisamos de quebrantamento, humilhação, arrependimento. E aí se voltar para o Senhor e entrar na presença dele, amém? A Bíblia diz que quando ela entra, o rei recebe ela de bom grado, estende o cetro e ela toca. Ela se aproxima e toca na ponta do cetro e simboliza que ele está dizendo, eu te aceito na minha presença. Você veio, você se preparou, e eu recebo você na minha presença. O nosso Deus, Ele estende o cetro para nós, mesmo nós não merecendo. E quem somos nós para entrar na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Quem somos nós? Nós não somos dignos. Mas como Esther representa a igreja, vestida com seu traje de noiva, santa e imaculada, que foi adornada por meio do Espírito Santo. E aí o Pai nos recebe nesse casamento maravilhoso. Amém? Aí, gente, uma coisa que é tão interessante, que ela entra ali na presença do rei e ela
Ela poderia já falar assim, a hora que ele entendeu, estendeu o cetro. Ai, eu tenho que te falar, meu povo vai ser morto, o povo estão querendo matar a gente, por favor, me ajuda, meu marido. Mas a Bíblia diz, olha só, gente, que determinação. Tudo foi feito com a precisão perfeita do cronograma de Deus. O jejum, ele tem uma capacidade em nós de nos trazer discernimento espiritual, que quando a gente está na carne, a gente não tem, porque a carne não tem autocontrole quando a gente está na carne, a gente não se controla, a gente não controla nossas emoções, a gente não controla a hora de falar, a gente não sabe discernir das coisas espirituais quando a gente está na carne. Eles fizeram um jejum de 3 dias e isso deu para Esther uma capacidade de discernir o tempo e as estações. Chiquinho disse que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Amém, amado. Em nome de Jesus, tomo posse, viu? Peço que vocês orem pelo meu bebezinho que tá ali. Parou de tossir, glória a Deus. Tava tossindo assim, minuto após minuto. Não foi pra escolinha hoje, tá dormindo. Depois eu vou tentar correr o olhinho nele lá. Mas, gente, então olha só que precisão. A gente tem que andar no tempo de Deus, a gente tem que fazer as coisas no tempo certo. A Bíblia diz na Eclesiastes 3, tem falado muito sobre isso, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e tempo de ó. Assim que Esther entra na presença do rei, ele fala assim, minha amada, pode pedir o que você quiser, eu vou te dar até metade do reino. Mas ela, não falou nada, porque não era a hora de falar. E, gente, ela só sabia a hora de falar, porque ela estava em sensibilidade com o plano divino, o plano superior. Porque qualquer uma de nós, fala a verdade, eu tô mal. E meu marido falou, meu bem, o que você quer? Eu te dou tudo o que você quiser. Te dou metade do que eu tenho na minha carteira aqui, dos meus bens. Você tá precisando de alguma coisa, o que você fala? Você desaba a chorar na presença daquele que sabe que pode te ajudar. Mas ela se controlou, porque existia um momento certo. Ela se controlou e fala, se possível, eu gostaria de pedir que eu tivesse um banquete com você e com seu servo Amã. E aí, ele fala assim, tá bom, digam a Amã que venha depressa para um banquete como Esther lhe pediu. O rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. E aí o rei fala, ele pergunta de novo, o rei pergunta, me fala o que você deseja, qual é o seu pedido, eu te daria até metade do meu reino. Ela ainda não responde. Imagina que o inimigo está na frente dela. Imagina, gente, que ela tem ali uma porta aberta, mas ela sabe, não é a hora. Não é a hora. Ela não responde. Ela fala estrategicamente que ela quer mais um banquete. E aí ela fala assim, amanhã a gente vai ter um banquete e aí eu vou falar do que se trata. Vamos entender por que Deus colocou isso no coração de Esther para não falar na hora? Primeiro eu quero falar um pouquinho de Amã, que é esse finalzinho do capítulo 5. Gente, Amã é essa natureza humana, cheia de ego, de orgulho, inflado, que quer ser amado por todos, quer ser venerado por todos, que quer ser o maior de todos. E isso, gente, acontece com todos nós. Por mais que a gente queira se esconder, se nós deixarmos a nossa natureza nos dominar, a gente faz que nem os discípulos de Jesus fizeram, que estavam brigando ali depois de passar anos com o Messias, né, que eles ficaram 3 anos de ministério ali, estavam brigando para saber quem era o maior. A natureza humana, ela é insegura, ela é egocêntrica, ela é cheia de ego, ela é cheia de si, ela é arrogante. A natureza humana, ela é, olha que como nós lemos 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, ela é, agora apagou, ela é cheia de altivez, de soberba. Oi, Vanilda, que bom ver você por aqui conosco hoje, que bênção. A Karina tá aqui também, seja bem-vinda, Karina, Deus abençoe, viu? É uma honra para mim ter vocês aqui. A gente tá falando do livro de Esther, eu tô agora em Esther capítulo 5, verso 9. Eu tô falando que Amã, ele representa a natureza humana, carnal, egoísta, individualista, cheia de orgulho, de altivez. Tudo bem, Vanilda? Que bom, é melhor que esteja aqui, né? A gente ainda tem mais 2 capítulos e meio para poder meditar.
Essa natureza humana, que eu até falei pra vocês, né, que pegando o título que Esther deu pra Amã, a gente vai encontrar um número hebraico de 666 para ele. O que significa que ele representa o homem, a natureza humana que é pecadora, que é orgulhosa, que é cheia de arrogância e de soberba. É tão interessante porque Amã tava feliz, gente. Tava tudo dando certo na vida dele. Pensa que ele era o segundo no reinado. Pensa só. De todas as pessoas mais importantes, do reino mais importante do mundo, eu sou o segundo homem mais importante. Eu tenho riquezas, eu tenho bens, as pessoas me veneram, as pessoas se prostram, mas tem um homem que não faz isso. E isso tira a minha paz. Olha, gente, olha como que a insegurança do homem coloca ele em ruínas. Porque se ele soubesse quem ele era, se ele, sabe, se ele, não me importa, não tem problema se ele não se ajoelha, porque todos se ajoelham. Não. A Bíblia diz que Amã estava todo feliz, estava tudo dando certo. Ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha fama, né? Ele tinha título, ele tinha poder. A rainha chamou para ele poder para ir num banquete. Falou que vai repetir o banquete. Pensa a cabeça de Naamã. Ele tinha tudo para estar feliz. A Bíblia diz que ele sai do banquete feliz e animado, mas aí ele fica furioso quando ele se depara com Mardoqueu em frente ao palácio. Porque o ordinário do Mardoqueu, segundo a mente, né, maligna do Amã, ele não se prostra diante de mim. A Bíblia diz que toda a alegria que ele tinha, tudo que ele acabou de presenciar, se perdeu, esvaiu, por causa de um homem que não respeitou ele. A Bíblia diz que Mardoqueu não se levantou, ele estava sentado, ele não se levantou, nem demonstrou nervosismo diante do Amã. Tô nem aí, se você quiser me matar, morrerei. Amã se conteve por um momento e foi para casa. Quando chegou lá, olha o que a Bíblia diz, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Quando chegou lá, nossa, tá horrível a câmera aqui, né? Deixa eu colocar normal. Quando chegou lá, ele começou a se gabar de sua grande riqueza e de seus muitos filhos, vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Se isso não bastasse, a rainha Esther me convidou, somente o rei e a mim, para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou, nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Olha que tristeza, gente. A Bíblia diz aqui que ele começou a se gabar. Olha a insegurança. A pessoa que fala muito de si, gente, ela é uma pessoa insegura. Eu aprendi isso uma vez num artigo de psicologia. Toda pessoa que é insegura, ela se coloca numa posição de segurança. Por quê? É como se ela colocasse muros. Por dentro ela é insegura sobre si mesma, por dentro ela tem muitas questões a serem resolvidas da sua identidade, mas por fora, né? Ai, porque eu sou uma ótima cozinheira. Ai, porque eu sou uma ótima mãe. Ah, porque eu não falho. Geralmente a pessoa que gaba-se muito de si mesma é insegura. Ela prefere expor muito rapidamente as suas qualidades, porque enquanto ela expõe as suas qualidades, ela consegue esconder os seus defeitos. Eu amo quando alguém expõe seus erros, gente. Eu amo, porque a Bíblia não esconde o erro de ninguém. Por maior que fosse a pessoa, Moisés... Pensa Moisés, grande líder, talvez o maior líder, né, abaixo de Jesus, homem na terra. E quando ele vai pedir para Deus, lá Deus fala, basta, não vai entrar na terra não, não me pede isso mais não. Porque quando você me desobedeceu, Moisés, aprove a Deus não esconder as falhas de ninguém. Eu amo quando as pessoas expõem as falhas. É claro que tem um jeito certo de falar também, né, a gente também não sai falando de tudo para as pessoas que podem interpretar mal, mas... eu odeio isso, sabe? Essa manipulação, essa maquiagem. Eu sou santo e se você estiver perto de mim, você vai ver que nunca falho. Isso não existe. Todos nós somos seres humanos que lutamos contra essa natureza aqui, ó. Carnal, egocêntrica, individualista.
Então, o que eu tava falando? Olha que coisa, gente. Olha que... Ah, tá. Tava falando das pessoas que se vangloriam para se sentirem melhores, né? Geralmente as pessoas que falam muito de si de uma maneira positiva é porque elas querem esconder seus pontos negativos por uma insegurança. A Amã era tão inseguro que ele tinha tudo. Quando ele chega em casa, ele começa a se vangloriar. Ah, é porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu tenho muitos filhos, porque eu tenho riquezas, porque olha o rei me deu isso, a esposa do rei me chamou, tá. Só que, na verdade, no fim ele entrega. Só que nada disso vai me satisfazer. Nada disso me satisfaz. Eu tenho um problema, que o Amã não se prostra. Ele podia, gente, achar um equilíbrio aí. Eu sei que eu tô falando do inimigo, mas vamos falar de pessoas? Às vezes a pessoa tem tudo. E aí, por causa de um nada, ela perde a paz. Ela não consegue saborear as outras coisas. Por causa de um espinho, né? Por causa de um... E sempre vai ter uma coisa, gente. A nossa vida sempre vai ter. Deus sempre vai colocar coisas na nossa vida que a gente tem que depender dele e agir através de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tá tudo certo na minha vida, se eu não dependo de fé pra nada, então eu não agrado a Deus. E a nossa vida é agradá-lo. Ontem, conversando com uma pessoa, ela falou: eu tenho tanto medo de tudo, eu tenho medo de bicho, tenho medo de atropelamento, tenho medo de doença, tenho medo da morte, tenho medo do meu filho acontecer isso, eu tenho medo... Eu falei, eu também sinto medo, só que eu escolho não me paralisar com esse medo e eu escolho confiar em um Deus que é soberano, que está acima de nós e que sabe de todas as coisas, que tem controle de todas as coisas e que cuida de nós como seus filhos. Não estamos abandonados nessa terra, gente, né? Então a gente precisa agir com fé. Sempre vai ter uma coisinha na nossa vida pra gente agir com fé. E graças a Deus por isso. Porque aí Deus nos dá a oportunidade de aprender a confiar nele, na intervenção sobrenatural. O médico pode falar que não, né? A vida financeira pode não ter um jeito aí, uma reviravolta. O filho que parece que nunca vai se converter. Sempre vai ter aquela coisa. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória com Cristo Jesus. Sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E aí, Amã tinha um probleminha. Um pequeno problema, gente. Pensa só, ele era rico, poderoso. Tinha tudo. Ele só não tinha a admiração de uma pessoa. A natureza carnal, ela é assim. Ela quer estar acima de todos. Ela quer que todos reverenciem. Ela não aceita ser rejeitado por nenhuma pessoa. Ela quer ser o maior. E ser reconhecido como maior, né? Lembro da mãe de Tiago e de João, que vai falar com Jesus: olha, posso te pedir uma coisa? Será que quando você chegar lá no seu trono, você poderia colocar meus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda? Nunca te pedi nada. Só isso que eu quero. 2 tronos. Um pro João e um pro Tiago e o do Senhor no meio. Vocês entendem que a nossa natureza é assim? A gente quer que Deus faça as nossas vontades, a gente quer estar acima, gente. Por isso... Graças a Deus, na verdade, graças a Deus que a gente nasceu de novo. Não somos mais dominados por nossa natureza carnal. Agora nós nos movemos pelo Espírito. Mardoqueu, ele vai demonstrar isso, essa natureza em nós, que se move pelo Espírito, que se move por propósito, que quer agradar a Deus acima da sua própria vida. Amém? Glória a Deus por isso. Isso eu achei tão interessante, isso, sabe? Quando eu fiquei lendo, eu falei, gente, como que o Amã perdeu sua própria vida porque ele não conseguiu aceitar a rejeição de um só homem. A Bíblia diz que a esposa dele e os amigos dele começaram a falar assim: ah, não, por que você tá assim? Que bobagem. Por que você não faz uma forca? Faça uma forca de 20 metros. Quando for amanhã, resolve o seu problema. Vai lá e pede pro rei: quero matar Mardoqueu. E ele falou: não, beleza. Gostei dessa ideia, mandou fazer uma forca. E aí, gente, lembra que eu falei sobre o perfeito cronograma de Deus? Esther teve a oportunidade de falar o que ela queria 2 vezes, mas ela escolheu não falar, porque ela estava sendo guiada por Deus, porque ela estava totalmente sensível à voz de Deus por causa daquele jejum. E aí, olha o que acontece. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Gente, Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está no controle de tudo. O cronograma de Deus é perfeito. Deus está no controle do Cronos. Embora ele não esteja limitado ao Cronos, que é o passado, presente e futuro,
Porque ele tá no Kairos, né, na eternidade, não tem presente, passado, futuro, não tem nada disso, é eternidade. Mas ele tem controle sobre o Cronos. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Não, tô sem sono, eu não durmo, vira para um lado, vira para o outro, porque Deus está no controle de tudo, gente. Na hora que você menos esperar, você vai receber uma ligação. Na hora que você menos esperar, Deus vai aproximar uma pessoa. Na hora que você menos esperar, vai surgir a solução. É Deus que faz as coisas, a gente só tem que confiar, andar em obediência. A gente precisa crer que o nosso Senhor sabe de tudo e que Ele pode mover os pauzinhos a hora que Ele quiser. O rei soberano, todo-poderoso, faz com que o rei, porque ele é o rei dos reis, mas ele faz com que o rei Assuero perca o sono. Naquele dia ele quer ler o registro. Deu na tela lá de ler o registro dos reis, lá dos reinados persas, do rei Xerxes. E aí ele viu que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração contra ele. Ele pergunta o que Mardoqueu ganhou por isso. E respondem para ele, nada, rei. Não ganhou nada. E ele fala, e aí na hora surge, né, do nada, surge aquela coisa, como que eu posso fazer para honrar ele? O que eu posso fazer para honrá-lo? Meu Deus! Gente, é só Deus que pode fazer essas coisas, só o nosso Deus, glória a Deus! Eu comentei lá no início da live que há o tempo certo para todas as coisas, há o tempo da colheita, o tempo determinado que vai vir no momento certo, no momento que a gente mais precisa, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu me lembro de José, quando José estava na cadeia, ele interpretou o sonho, lembra? E naquele tempo, o copeiro que voltou para a presença do rei, esqueceu completamente José. José não recebeu a bondade, a benevolência da parte daquele homem, ele se esqueceu, por quê? Porque ele precisava lembrar de José no tempo oportuno. Às vezes a gente está fazendo o que é certo, a gente está fazendo o que é bom, e às vezes vem essa questão humana, Deus, parece que não tenho, parece que eu não tenho sido recompensado por essa obra. Lembrando que a gente não faz nada por recompensa, nossa recompensa é uma coroa de glória, amém? Mas às vezes você está fazendo, você está amando, você tá obedecendo e as coisas parecem que não fluem. É que não chegou o tempo. Existe um tempo, a hora que Deus vai entregar o recurso na sua mão. Eu sempre penso em Zacarias e Isabel. Zacarias, eu amo você, eu amo Isabel, vocês são homem e mulher de Deus, mas se eu quero usar vocês para que venha do ventre de vocês João Batista, vocês vão ter que ser pais na velhice. Porque ele tem que vir no tempo certo para preparar o caminho do Senhor. Então vocês vão sofrer durante meses, Isabel. Você vai fazer seu teste de gravidez e vai dar negativo. Né? Eu sei que não é assim, mas viria o costume de mulheres e ela ficaria frustrada durante anos pela sua esterilidade, mas é porque chegaria o tempo certo, o tempo propício do Kairos de Deus na terra, para que viesse aquele que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Ninguém fez nada por Mardoqueu, mas no tempo certo o rei se lembrou dele. E aí o rei tá lá pensando como honrar Mardoqueu. A Bíblia diz que nisso que ele tá pensando em como honrar Mardoqueu, Amã tá chegando para pedir para enforcar Mardoqueu. Mas aí quando chega lá ele pergunta, o que você acha que eu faço com uma pessoa que eu quero honrar? E o Amã logo fala, já sei, é eu, né? Ele quer me honrar, porque eu sou ótimo, porque eu sou uma bênção, porque eu sou honrado, porque eu sou... Tá vendo a natureza egoísta, egocêntrica, só pensa em si? Sou eu, então eu vou falar o que eu queria. O que eu queria, rei? Se eu desejo honrar alguém, o senhor coloca um manto real, coloca ele para montar no cavalo do rei, um emblema na cabeça dele, coloca ele, ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos nobres mais oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduza esse homem pela praça da cidade. E aí esse homem, esse grande oficial, vai ficar saindo gritando pela cidade. Assim faz o rei aquele a quem ele quer honrar. Assim faz o rei faz a quem ele deseja honrar. E ele pensando que ia acontecer com ele, né? De repente ele falou assim, excelente, o rei disse, amei sua ideia. Chama o Mardoqueu e você vai fazer isso. Você vai ser o oficial que vai sair andando pela cidade, declarando honra sobre Mardoqueu.
Meu Deus, existe o tempo, gente, para todas as coisas. A gente só tem que ser fiel. Mardoqueu continuou fiel, mesmo podendo morrer. E Deus o honrou, ele honrou Deus e Deus o honrou. A Bíblia diz: honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. Meu Deus, que história é essa? Eu não canso de ler essa palavra, meu pai. Imagina Amã derrotado depois dessa volta. O homem que ele mais odeia, o homem que não honra ele, o homem que nunca se dobrou diante dele, que as pessoas viam e falavam: olha, você vai deixar Mardoqueu fazer isso? A gente já falou com Mardoqueu para se dobrar, mas ele falou que não quer. Você vai deixar assim impune? Imagina que todas as pessoas ao redor sabiam que Mardoqueu não reverenciava Amã, e agora Amã tá andando pelas praças da cidade declarando: é isso que o rei faz a quem ele quer honrar. Imagina Amã falando: o rei, aprove ao rei honrar esse homem. Gente, Deus, ele humilha os que se exaltam e ele exalta os que se humilham. Jesus deixou isso muito claro para nós. Aquele que se exalta. Lembra que Amã tá lá se gabando: olha meus filhos, minha casa, meus tesouros, meu título, meu anel. Olha tudo que eu tenho. Deus humilha os que se exaltam. Mas Mardoqueu estava humilhado desde o dia do decreto, com cinza na cabeça, pano de saco, chorando, jejuando, clamando: aprove a Deus que a sua vergonha se tornasse em honra. A Bíblia diz: tornarei a sua vergonha em dupla honra. Agora eu vou te colocar, Mardoqueu, não em saco. Você vai vestir o manto do rei, você vai montar o cavalo do rei, vai estar com a coroa do rei, com o emblema do rei. Acho que é coroa, eu que falei, né? Vai colocar o emblema real do rei na cabeça. É a coroa, não, perdão, gente. E você vai ser honrado por aquele que tentou te matar, que tem uma forca lá preparada para você. Meu Deus, o tempo de Deus é perfeito. Depois de todas essas coisas, chegou o segundo banquete que Esther havia planejado. E é tão perfeito o tempo de Deus, gente, se a gente obedecer, se a gente confiar, se a gente estiver nesse lugar. Porque lembra que Esther escolheu obedecer o tio dela, mesmo quando ela se tornou rainha, que ela poderia falar assim: agora eu faço as coisas do meu jeito, porque também você sabe, né, eu sou rainha aqui, persa, sou qualquer mulher mais. Ela continuou humilde, obediente ao seu tio que cuidara dela, que a adotara. E a obediência dela, Mardoqueu, que mandou ela não falar sobre quem ela era, guardou a vida dela e de todo o povo. De todo o povo de Deus. Porque veio o livramento no tempo certo, né? Eu acho interessante essa parte que quando Amã voltou para casa dele, contou tudo que aconteceu, o povo falou assim: ah, não, agora você já era mesmo, né? Aquele mesmo povo que falou assim: faz a forca e tal, falou agora: ah, não, diante de tudo que aconteceu, diante de Mardoqueu, que você foi humilhado desse jeito, e se ele é judeu, você tá lascado, já era, sua vida já era. Que lindo, né? Que lindo conselho dos amigos e da esposa dele. Enquanto eles ainda falavam com Amã, os eunucos chegam e levam ele para o banquete de Esther. Quando ele chega lá, é engraçado, né, que a vida do ímpio, da pessoa que não serve a Deus, muitas das vezes é assim, né? Ele tá só subindo, só coisa boa, mas aí de repente, gente, quando começa a pagar o preço, quando começa a colher as consequências, quando a falta de Deus, né, e a falta de um posicionamento chega, parece que a pessoa que era só subida, parece que é só descida, né? Aquele homem que foi subindo e ele tinha tudo, agora de repente tudo dá errado. Mardoqueu é honrado por ele, ele vai ali no banquete, quando vai em casa, a família dele já não é mais, né, já não apoia mais. Quando ele chega no banquete, a Esther fala assim: olha, aí o rei pergunta para ela: te darei até metade do reino. Ela fala assim: olha, se bem atender o meu pedido, se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida do meu povo, porque eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Olha só, quem faria uma coisa dessa? Perguntou o rei Xerxes. Quem trataria você e seu povo como inimigo? E aí ela fala assim: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha.
O rei ficou furioso, se levantou e saiu, foi lá para os jardins reais, pensando, meu Deus, que homem é esse que eu levantei para ser liderança, que está tentando matar as pessoas e tal. Agora a minha esposa entra naquele decreto, o que que eu faço, o que que eu fiz, eu permiti, eu entreguei meu anel, o rei sai furioso. E aí o Amã, que já tá tudo indo por morro abaixo mesmo, quer implorar diante da rainha, cai em cima dela. Aí isso o negócio não tava bom, agora parece que piorou. Cai em cima dela, ela estava reclinada, e aí ele vai até ela e o rei vê ele lá atirando-se sobre ela, entende que ele estava tentando violentá-la, e então um dos eunucos do rei fala, olha, se o senhor achar uma coisa interessante, o Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, se o senhor achar que é uma boa ideia, pode enforcar ele na forca que ele mesmo fez. E aí a Bíblia diz que o rei fala, usem-na para enforcar Amã. E aí a forca que ele levantou, ele foi destruído nela. É muita coisa pra gente meditar, em todos esses capítulos, gente, mas umas coisas que eu achei bem interessante para poder finalizar é que Deus, ele muda tudo. Deus muda tudo, a gente não pode nos esquecer disso. O Senhor não nos deixa esquecer que o Senhor pode mudar toda a realidade, toda a circunstância. Deus pode mudar toda a circunstância, toda e qualquer circunstância, por pior que seja, por mais difícil que seja. O Senhor pode mudar tudo. Ele pode transformar a maldição em bênção, como ele fez com Balaão. Ele pode transformar a morte em vida. E uma coisa que eu acho muito interessante é pensar em Amã como essa natureza carnal, que deve ir para a forca. Gente, a nossa natureza carnal, ela deve ser mortificada. A Bíblia diz, mortificai a carne. Mortificai a carne, vocês têm que fazer morrer as suas paixões, façam morrer a carne. Deixa eu pegar esse versículo aqui, mortificai a carne. Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, está em Colossenses 3,5. Prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência, avareza e por aí vai. A nossa carne tem que ir para a cruz, ela deve ser morta. Né? A Amã simboliza essa carne pecaminosa que nos afasta de Deus, que quer trazer destruição. E nós precisamos mandá-la para a forca, a fim de que o Espírito viva. Como que a gente vive uma vida no Espírito? Nós vivemos uma vida no Espírito quando a gente medita nas Escrituras, quando a gente tem tempo para orar, quando a gente abre mão das nossas paixões, dos nossos desejos, quando a gente se entrega a uma vida de devoção ao Senhor, nós vivemos uma vida no Espírito. E aí a gente enforca a natureza carnal. Amém? Mardoqueu também é uma tipificação de Cristo, mas eu quero falar um pouquinho amanhã sobre isso, né? Que embora humilhado foi exaltado acima de todo nome. Eu vejo muito o Amã também como o diabo que recebeu o poder, né, na terra, porque o homem entregou o poder para ele, e aí agora ele quer trazer destruição. E como Deus já deu o decreto que o pecado vai gerar morte, como que Deus não pode revogar o decreto? O povo tinha livre-arbítrio, mas agora eu vou revogar isso e vou salvar todo mundo. Não é assim. Deus vai trazer uma maneira de que esses que estavam fadados a morrer por causa do diabo, da morte e das suas consequências, eles possam ser salvos. Eu não posso revogar a morte, mas eu posso vencer a morte enviando meu filho, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Uma novidade para vocês, gente, é que sexta-feira meu marido vai estar aqui na live comigo. Ele se ofereceu, gente. Fiquei impressionada. Nós vamos começar a falar de Jó. Eu falo que fiquei impressionada porque ele é tímido. Quando eu chamei ele para participar, ele já cora assim, ó. Fala assim maravilhosamente bem, é um grande mestre e professor, mas ainda é tímido. E aí ele me ofereceu, nós lá no Ministério Fogo e Luz, aqui que a gente, né, tá à frente pastoreando, tem o culto de manhã, domingo de manhã, que é o café com a palavra. A gente tem um cafezinho de 8h30 às 9h, depois os irmãos se juntam para poder estudar a Bíblia. A gente começou há 2 anos em Gênesis, estamos entrando no livro de Jó. Domingo foi o estudo sobre Jó.
E o Edmundo, o Senhor entregou tanta coisa para ele sobre o livro de Jó, tanto entendimento sobre o livro de Jó que ele quer compartilhar. E eu fiquei maravilhada, glória a Deus por isso. Então na sexta-feira eu vou estar aqui com meu esposo pra gente fazer meditações sobre o livro de Jó. Não perca, amém? Se essa live alcançou sua vida, se de alguma forma você acha que pode edificar a vida de outra pessoa que veio aí na sua mente agora, compartilhe ela com outras pessoas. Tem tanta coisa ruim sendo compartilhada que nós possamos ser aqueles instrumentos de Deus que vão compartilhar o que edifica. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Louvar a Deus pela Ivonete, minha querida. Daqui a pouco vai estar 100% em nome de Jesus. A Vanilda também, saudade de vocês, de todos vocês, viu? A Chiquinha, Dona Chiquinha, sempre aqui conosco também. E a Karina. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Quero agradecer também pela Dona Leni, que assiste as lives toda noite. Mandar um beijo para ela. Que Jesus te abençoe grandemente, mamãe também que está lá com ela, e que todos nós possamos nos posicionar como Esther e como Mardoqueu, fiéis ao plano e ao propósito de Deus que Ele quer cumprir na nossa vida, amém? Com Deus, gente, até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho.